Olá, a paz do Senhor aos irmãos. Deus abençoe a todos que estarão nesse momento vendo a este vídeo. Queria compartilhar uma palavra de Deus. Hoje eu queria falar sobre os sofrimentos que Deus permite a gente passar. E também quero falar sobre os sofrimentos que passamos por causa de nossas próprias atitudes e por causa de nossa própria desobediência. Talvez você não sabia, mas existem sofrimentos que Deus permite a gente passar. Mas existe sofrimento que não era pra gente passar e que a gente passa. Sabe por quê? Por causa da nossa desobediência. Eu quero usar um versículo aqui, João 16, versículo 33. Está escrito assim, ó: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a palavra fala que a aflição faz parte da vida do cristão. Jesus já advertiu que nós passaríamos por aflições. Jesus já advertiu-nos. Mas ele diz, tende bom ânimo, que ele venceu o mundo. Essa palavra aqui vai ser importante para a vida de muitos, eu creio. Amados irmãos, então quer dizer que o próprio Jesus ele falou sobre aflições. E quando fala de aflições, eu estou falando de sofrimento, de perseguições, de dias difíceis. Segundo Coríntios capítulo 1, versículo 16, Paulo em sua carta também fala dos sofrimentos e aflições. Em 2 Timóteo capítulo 2 e 3, Paulo aqui está orientando Timóteo e fala também de sofrimentos e de aflições de um soldado de Cristo. Então, amados irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos pessoas que sofreram, pessoas que passaram por momentos difíceis, mas que foi o Senhor quem permitiu. E o primeiro exemplo que eu quero falar de sofrimento que o Senhor permite, de sofrimento que Deus permitiu na vida de alguém, é sobre a vida de Ana. Todos nós sabemos que Ana ela sofreu com as afrontas de sua rival. Quem era sua rival? A Penina. E ela sofreu também pelo fato de não poder gerar filhos. Ela não podia gerar filhos. E isso a palavra do Senhor vai dizer que entristecia essa mulher. Isso a palavra do Senhor vai dizer que trazia sofrimento para essa mulher ao ponto dela não ter mais nem palavras. A palavra diz que Ana não conseguia nem falar mais, pronunciar palavras. Ela somente movia os seus lábios. Era um sofrimento que a Ana estava passando, mas era Deus permitindo isso. Era algo permissível da parte do Senhor. Ana estava sofrendo, mas era o Senhor, aleluia, através dessa mulher preparando um grande profeta. Porque o sofrimento da Ana um dia teve fim. E todos nós sabemos que Deus abriu a madre de Ana. E Ana pôde gerar a Samuel, um grande profeta. O segundo exemplo que eu olho na Bíblia de pessoa que sofreu foi José. José, a palavra de Deus vai dizer que ele foi perseguido pelos seus próprios irmãos. A palavra de Deus vai dizer que até mesmo pensaram em o matar. Não chegaram a matar, mas pensaram em matar ele. A palavra também vai dizer que ele foi lançado da cova. A palavra de Deus vai dizer que ele foi vendido como um escravo. E não bastando tudo isso, mesmo lá aprisionado, a mulher de Potifar ainda acusou ele de ter feito algo que ele não fez. A mulher de Potifar, que tinha desejo de se deitar com ele, vendo que ele não cedia a sua petição, ela criou uma situação para o prejudicar, dizendo que ele tinha forçado ela a se deitar com ele, né? Então, irmãos, esse homem passou muito sofrimento. Se você for ver a vida de José, ele sofreu muito, muitíssimo. Só que esse sofrimento tinha um propósito de Deus no meio. Havia um propósito de Deus nesse sofrimento. Porque depois desse sofrimento,
Depois que todo esse tempo de Deus passou na vida dele, né? Porque é o tempo de Deus, foi o tempo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que ele foi abençoado. A palavra de Deus vai dizer que Deus fez Faraó criar um cargo para exaltar ele. E todos nós sabemos que depois do sofrimento José foi feito. Fizeram dele governador. Aleluia. Então, meu irmão, toda prova, todo sofrimento tem propósito de Deus. Se Deus está permitindo algo na sua vida, alegra o teu coração. Se você está passando por um sofrimento, pode ser que Deus tenha um propósito por trás disso. Tenha certeza disso. Se você está na presença, está fazendo tudo que agrada ao Senhor e ainda está sofrendo, Deus está permitindo sofrimento e você não entende. Talvez essa é a resposta que você tanto esperava. É Deus tentando, é Deus, meu dizendo, preparando você para algo grande. É Deus, aleluia, de alguma maneira forjando o teu caráter, trabalhando na sua vida. Então, meu irmão, às vezes a gente não entende porque a gente passa por sofrimento, mas o sofrimento que Deus permite a gente passar tem propósito. Jó. Terceira pessoa que eu quero citar é Jó. Todos nós sabemos que Jó era um homem temente, reto e sincero. Todos nós sabemos que esse homem, Deus dava testemunho dele. E Deus permitiu Jó, aquele que era fiel a ele, passar por sofrimentos, passar por perdas. Vocês saberem, irmãos, só para relembrar, Jó perdeu todos os seus bens materiais, camelos, jumentos, bois, perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu seus 10 filhos. Não bastando isso, o Senhor ainda permitiu que ele perdesse a saúde, porque o Senhor permitiu que o adversário colocasse, aleluia, enfermidade no seu corpo, da planta dos pés até a cabeça, irmãos. E a sua mulher, que devia o consolar, que devia o ajudar. Todos nós sabemos que a mulher de Jó falou. A mulher de Jó chega para ele: abandona este teu Deus e morre. Então pense no sofrimento desse homem. Eu fico imaginando Jó vendo os seus amigos chegar, falar: agora meus amigos vão me ajudar. E por 7 dias os seus amigos ficam em silêncio, mas depois dos 7 dias os seus amigos, que era para ajudar ele, para dar uma força para ele, aleluia, os seus amigos começam a dizer palavras duras, palavras sem pensar. Imagine o coração de Jó, com a perca dos filhos, o sofrimento, com a perca, aleluia, dos bens materiais, nem tanto, mas agora você pega agora o Jó ouvindo da sua própria esposa, para ele abandonar o Deus dele e morrer. Imagina o sofrimento de Jó, imagina a dor que esse homem passou, ao ponto de pegar pedaço de caco para acostar suas feridas. Mas em tudo isso, Jó foi fiel ao Senhor até o fim. E depois que a luta passou, Jó adquiriu experiência. Então o Senhor está revelando aqui para mim, tem sofrimento que Deus permite a gente passar para a gente ganhar experiência. Tem sofrimento que Deus permite a gente passar, aleluia, para que Ele quer abençoar a gente mais ainda. Porque Jó, que era abençoado antes da prova, depois da prova, aleluia, a palavra vai dizer que ele recebeu tudo em dobro. E as filhas de Jó foram as mais lindas, as mais belas daquela época. Então o sofrimento que Deus permitiu Jó passar foi difícil para ele, sim. Mas no final, aleluia, Jó aprendeu. Jó teve uma experiência fantástica com Deus. Então há sofrimento que Deus permite para que a gente tenha experiência fantástica com Ele. Amados irmãos, depois do sofrimento, Jó diz: antes eu conhecia Deus só de falar, mas agora eu conheço Ele. Os meus olhos, viram o Senhor.
agora meus olhos contemplam Ele. Então, irmãos, esses foram os 3 exemplos que eu citei de sofrimentos que Deus permitiu alguém passar na Bíblia. Tem mais pessoas que passaram por sofrimento, mas esses 3 exemplos para os irmãos entender. Essas 3 pessoas sofreram, mas foi Deus permitindo. Havia um propósito de Deus por trás disso. Agora eu quero falar dos sofrimentos que passamos por causa da desobediência. A gente desobedece a Deus às vezes e passa por perrenga, né? Passa por momentos difíceis. Sabe por quê? Porque muitas das vezes é nossa desobediência. Tem pessoas com casamentos destruídos, irmão, por causa da desobediência. Tem pastores sofrendo na mão de obreiros. Olha, escuta isso aqui. Por quê? Porque Deus não permitiu. Deus falou, não separa. E foi lá e separou. Não coloca no cargo. Sem a direção de Deus, foi lá e colocou. E hoje paga preço. Hoje passa por momentos difíceis. Existem pessoas, irmãos, que hoje estão chorando, estão sofrendo, porque não deram ouvido às vozes do Senhor e quiseram fazer da sua maneira. Mas eu venho nesse vídeo aqui para dizer para alguém: para de querer fazer do teu jeito, faça do jeito de Deus. Vamos aos exemplos para os irmãos entenderem de pessoas que sofreram porque foram desobedientes. Primeiro exemplo, Sansão. A palavra de Deus diz que ele perdeu seus olhos, né? Os filisteus arrancaram seus olhos, imagina o sofrimento. E depois o aprisionaram. Sansão, todos nós sabemos, né? É um homem que o Espírito Santo de Deus se apossava dele. E lhe dava forças, uma força tremenda, irmão. Todos nós sabemos, né, a força de Sansão. E havia o segredo, né? Que não era para cortar o cabelo, passar navalha na cabeça, não era para beber bebida forte e não era para tocar em nada imundo. E esse homem desobedeceu a Deus e fez tudo isso. E ainda revelou o segredo para Dalila. E depois que ele revelou o segredo, foi-lhe cortado, foi-lhe rapado a sua cabeça e ele perdeu a sua força. E ele não sabia, mas o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Porque é desse jeito, irmãos. Quando a gente desobedece a Deus, muitas vezes acontece isso. Muitos pensam que o Espírito Santo está nele, mas o Espírito Santo já está longe. Tem muitas pessoas morrendo espiritualmente porque não estão dando ouvido à voz de Deus. Estão sofrendo, estão com o casamento destruído, porque não estão dando ouvido à voz do Senhor. Então, irmão, Sansão sofreu tudo isso por causa da desobediência. Não era para ele passar por nada disso, mas por causa da desobediência, ele perdeu seus olhos e virou brinquedinho nas mãos dos filisteus. Os filisteus brincavam com ele e virou motivo de piada, vamos dizer assim, né? Para os filisteus zombarem dele. Isso que acontece quando a pessoa desobedece a Deus. É isso que acontece. Imagine Sansão, aquele que pegava os portões de Gaza com as suas próprias mãos, aquele que uma queixada guerreou com vários homens, agora estava lá, aprisionado, sem os olhos. E os filisteus zombando dele, tirando sarro dele. Que coisa terrível, né, irmãos? O segundo exemplo é Davi. Todos nós sabemos que Davi foi ungido por Senhor. Deus mandou o profeta Samuel para ungí-lo como o sucessor de Saul. Amados irmãos, então Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi consultava a Deus, Deus dava vitória para ele. Davi tinha intimidade com Deus. Mas com tudo isso, a palavra de Deus vai dizer que ele cometeu adultério, ele cometeu homicídio. E por causa desse mal, dessa desobediência, como consequência, ele sofreu perseguição dos seus próprios filhos. E a espada
não se apartou da sua casa. Tudo isso que Davi passou. Imagine você, Davi, chorando a morte do seu filho Absalão. Foi tudo consequência do pecado dele. Porque Davi, ele se deitou com Batseba, que era mulher de Urias. Não bastando isso, ainda colocou Urias de propósito na frente do pelotão para morrer. E teve consequências dolorosas. Davi passou por momentos difíceis. Tudo isso por causa da desobediência. Tudo isso porque não obedeceu a palavra. Tudo isso porque, aleluia, não vigiou. E teve consequências horríveis na sua vida. Amados irmãos, o terceiro exemplo é Saul. Todos nós sabemos que Saul foi o primeiro rei de Israel. Antes de Davi, Deus escolheu a Saul, né? Foi o primeiro rei. O povo queria um rei, Deus então colocou Saul. Ungiu a Saul como o primeiro rei. Só que Saul, com o passar do tempo, ele foi se endurecendo o coração. A palavra de Deus vai dizer que ele desobedeceu a Deus. Já não obedecia mais. O temor de Deus no seu coração não estava mais. Ao ponto dele mesmo oferecer holocausto. E ele não podia fazer isso. E tantas outras coisas que não convém passar aqui porque não vai dar tempo, mas tantas coisas que ele fez de errado, irmãos. Saul só foi cometendo erros. E então o Senhor permitiu ele passar por sofrimento. E essas consequências vieram sobre a vida dele. E ele foi rejeitado por Deus. E ainda foi atormentado por um espírito mau que Deus permitia. Tudo isso trazia sofrimento e trouxe sofrimento na vida de Saul. Por causa da desobediência dele. Ele passou por sofrimento que não era para passar. Então, irmãos, esses exemplos que eu citei aqui, para os irmãos saberem, prova que há sofrimento que Deus permite a gente passar, mas que há sofrimentos que a gente passa por causa da nossa própria desobediência. Então, jovens, vai casar com alguém? Está namorando alguém? Consulta a Deus, para que você não tenha passar por sofrimento. Obreiros, ore para os seus filhos. Pais, ore para os seus filhos. Mães, orem para os seus filhos. Pastores, consulte a Deus antes de escolher obreiro. Tem coisa que dá para evitar. Tem pastores sofrendo, tem casais destruídos, tem família destruída, tem jovens nas drogas, nas bebidas, filhos de crente, tem filho de pastor na cadeia por isso. Tudo isso é desobediência, tudo isso é o mal, né? Quando Deus fala para não fazer tal coisa e as pessoas fazem. Tomamos cuidado. Nosso Deus é amor, Ele nos guarda, Ele nos ama. Só que tem um porém, as consequências das nossas escolhas erradas vai nos fazer sofrer. Há jeito para esses, há jeito para os que estão na cadeia, tem jeito para os que estão sofrendo, tem. Só que as consequências vai acompanhar. Tem pessoas que hoje estão na presença, mas as consequências dos pecados lá atrás ainda traz sofrimento para a vida delas. Que as consequências vão nos acompanhar, irmãos. Então, para que sofrer se a gente pode evitar tudo isso? Então esta é a mensagem de Deus para alguém, ó. Vou repetir de novo. Há sofrimentos na vida que passamos que é Deus que permite. Só que há sofrimentos que passamos que não era para nós passar por causa da nossa desobediência. Que Deus abençoe vocês aí. Cada um que vai ver esse vídeo. Seja abençoado. De hoje em diante você tem a receita. Que é melhor obedecer do que pagar com sofrimento.
Deus abençoe vocês aí. Fiquem na paz do Senhor.